Sou Salvador, tudo bem, Som? Daniel Selva, tudo bom, tudo tranquilo, tudo certo. Sexta-feira, até que enfim, né? Chovendo, né? Deu uma maneirada aí no tempo, né? A maneirada pro outro lado agora. Tava né? querendo fritar a gente aqui. Agora tá aí cozinhando, né? Não é meio de fritar, vai cozinhando. Beleza, Som? Beleza, tudo Estamos tranquilo. chegando ao final de semana, jogo importante, domingo, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, esse jogo América e Atlético no Independência. A América vem de uma eliminação, de eliminar o Red Bull, né, de uma classificação do América, na verdade, na Copa do Brasil, ontem à noite, jogando debaixo de muita chuva para 1.200 torcedores, o América venceu por 3-2, passou um sufoquinho no final, hein, Som? Mas Copa do Brasil é assim mesmo, agora foi um gol de falta, assim, o importante na Copa do Brasil é vencer etapas, né? E o Passar América pra está frente, fazendo, né? tomara que o Red Bull tenha dado asas ao América, para ele se afirmar ainda. E o Givanildo falou bem, o Givanildo falou, olha, tive que puxar a orelha da turma ali no intervalo, porque quando o Red Bull no segundo tempo fez 3-2, se faz 3-3 é um abraço, né? Aí vai o Red Bull, 3-3 classificava a equipe de Campinas e o América ficava pelo caminho. Então é bom, não faz 3-1 e tá achando que o jogo tá ganho, não, porque não é bem assim, não. Né? Começa a rebolar, dá passe de 3 dedos, aí Tá, complica. né? E o Atlético vem de um 0-0 contra o Racing na Argentina, jogou na quarta-feira, antes de ontem. Esses dois jogos no meio de semana podem influenciar alguma coisa no fim de semana, Sam? Eu não sei, porque o Atlético conseguiu um bom resultado e teve uma postura muito boa, principalmente a postura defensiva contra o Racing. E o América conseguiu um bom resultado. Quer dizer, se tem alguma influência positiva para as duas equipes, para as duas torcidas, que ficam mais otimistas. Agora, nos últimos clássicos contra o América, o Atlético entrou sempre com um time um tanto mesclado. E isso é muito chato, porque a história de Atlético e América vem desde 1914. É uma história muito bonita, de numa fase em que era chamado Clássico das Multidões. Então, o que acontece hoje? Se começam a entrar essa história de entrar com um time mesclado serve sempre de desculpa depois. Pode dizer, mas o time era mesclado. Então o Atlético deveria entrar com a força máxima para fazer um clássico importante contra o América e, mais uma vez, reafirmar a importância do campeonato estadual, que é aquele que o pessoal chama de rural, é um campeonato que não vale nada, mas basta um time ser desclassificado para mandar o treinador embora. Né? Então, é um negócio esquisito. Né? E, aliás, você está falando de times mistos, times reservas, alternativos, como queiram, né? Mas isso pode acontecer domingo dos dois lados, né? Porque os dois times jogam... aliás, o América não. O América eliminou o Red Bull, né? Agora fica esperando para frente. Mas o Atlético pode acontecer de novo, porque o Atlético joga contra o Racing já na semana que vem. Né? Então, não sei como está a cabeça do Diego Aguirre, se ele vai poupar alguém, se ele vai tirar um ou outro e tal. Aliás, sobre esse jogo do Racing... É bom lembrar, a gente fica falando sobre essa história, só para aproveitar a ideia. A gente fica falando muito em time mesclado. É bom lembrar que o Atlético não tem Patrick e não tem Luan, dois jogadores importantes. Então, aí já vai mesclar o que seria mesclado. Quer dizer, um negócio meio esquisito. Só por falar em Racing, só para a gente fechar, eu queria a sua opinião sobre... Você chegou a ver as declarações do goleiro, o Sarra, que jogou até no Grêmio, e é o goleiro do Racing. E na saída do túnel ali, isso o pessoal viu, né? A saída do túnel ali do Racing para jogar contra o Atlético, ele disse que os brasileiros se borram. Então vamos mostrar para eles como se joga o futebol na Argentina, como se vive o futebol na Argentina. Isso é uma motivação bacana para o jogo de volta, hein? Isso aí é um papo furado, é coisa de argentino da época que eles achavam que tinha muita raça e que nós tínhamos muito mais futebol. A verdade é essa. A coisa hoje está mais igual, a gente tem que respeitar os craques argentinos, assim como eles têm que nos respeitar. Agora, ele tentou empurrar o time para cima do Atlético, só que não esperava o Atlético estar equilibrado e disposto a trocar. Enquanto o time jogou na bola, o Atlético jogou na bola. Quando precisou trombar, trombou. Então, essa história é bobagem. Agora, a gente sabe que muita gente usa de certos expedientes para tentar ganhar o jogo. Eu me lembro aqui dos discursos do Rogério Ceni antes de cada partida. Entrava e perdia o jogo. Mas eu acho que o Atlético pode usar isso como motivador. Não, sem dúvida. Coloca para os jogadores e tal. Agora, não é só isso, né? Tem que jogar o bola, jogo né? agora é no Brasil. Então, o goleiro poderia falar isso lá dentro do túnel, o problema deles lá, mas falar ali no campo, falou bobagem e foi flagrado. Então, isso é mais um ingrediente em favor do Atlético, que precisa fazer o resultado aqui para
tornar o empate um bom resultado, o empate que conseguiu lá, e para mudar essa história, para calar a boca do Sarra. Sarra. Por falar em bom resultado, só para uma pincelada, São Paulo 4-0 no Toluca. E a imprensa de São Paulo já está dizendo São Paulo, Liga dos Campeões, uma beleza. Já vai disputar o título, já está... Mas o São Paulo realmente... Jogou muita bola, mas foi o primeiro jogo do São Paulo no ano, né? É. Tomou de 4 do Audax outro dia. Calma, né, gente? Vamos com calma um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho mais, né? E o Toluca também, cá pra nós, né? Quem viu o jogo, viu que o Toluca... E nada foi a mesma coisa. Mas por falar em São Paulo, não no São Paulo, os reforços do Cruzeiro que vieram de São Paulo, mais precisamente do Palmeiras, chegaram aí, né? O Lucas e o Robinho. Continua dando muita polêmica, hein, só? Muita gente falando que o Cruzeiro passou a manta no Palmeiras, que para o Cruzeiro foi muito melhor mandar Fabrício e Fabiano para lá e tal. Aliás, Fabrício e Fabiano, Fabiano e Fabrício, dá uma dupla sertaneja boa, né? Mas, o que você achou dessa troca aí, Som? Eu achei boa para o Cruzeiro, e se o Cuca aceitou, é bom a gente pensar nisso também. O Cuca é um bom treinador. Ele não está aceitando isso assim, vamos aceitar essa troca sem nenhuma base, sem saber o que fazer com esses jogadores. Não, o Cuca sabe o que está pedindo e ele avisou. Há poucos dias ele disse, teremos mudanças no elenco. Ele já tinha avisado isso. Agora, eu acho que o Robinho é um jogador que o Cruzeiro quer há muito tempo. Agora, depois que a gente falou aqui, até saiu na matéria. Marcelo Oliveira, né, indicou o Robinho e tal. E o Alexandre Matos, naquela época, não sabia se trabalhava para o Cruzeiro ou para o Palmeiras. No caso do Robinho, eu acho que ele trabalhou mais para o Palmeiras. É, isso aí. Semana que vem a gente volta então, né, Som? É isso aí. Mas vamos ver esse final de semana. Final de semana, muito jogo aí, muito futebol, primeiro jogo da final do Mineiro. A gente volta falando sobre isso segunda, terça, quarta. Semana que vem nós estamos aí de volta. Vai ser uma festa. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço. Tchau.